Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Manual do Terapeuta, um canal voltado à saúde e qualidade de vida das pessoas. Nós abordamos aqui temas dentro da naturopatia, da psicanálise, da radiestesia, radiônica e geobiologia. Bom, eu vou trazer um tema aqui, tá, a respeito de algumas perguntas que o pessoal tem feito, a respeito de alguns vídeos também que têm saído na internet, que tem causado mais desinformação do que informação, né? Então o pessoal acaba ficando confuso, o que é certo, o que é errado e tal. Eu vou trazer aqui dentro da radiestesia técnica para vocês a forma correta de interpretar e tirar as dúvidas disso. O que é mito, o que não é, como que as coisas funcionam. Bom, então o que acaba acontecendo? A gente vê gráficos hoje em dia de, de um monte de materiais. Você tem gráfico de cobre, tem gráfico de PVC, o pessoal faz gráfico no papelão, o pessoal faz gráfico em MDF, o pessoal faz gráfico de tudo quanto é jeito. Bom, o que acaba acontecendo, né? As pessoas ficam confusas, né? Porque às vezes falam, olha, esse gráfico não funciona. O gráfico mais tradicional que a gente tem é o de PVC, tá? Em branco e preto, tá? Que é o correto mesmo, que é o mais funcional que tem. Mas o pessoal inventa um monte de tipo de coisa. Até porque é motivo de valores, né? Hoje em dia o PVC ele está cada vez mais caro. Então, para produzir um gráfico de PVC, você tem um custo maior. Então, a pessoa de repente opta por uma outra coisa, como tipo assim, o MDF, ou às vezes fazendo papel. Está errado fazendo papel? Não, não é que esteja errado. O problema é que existe um fenômeno que chama saturação, né? A saturação, ela faz com que a onda de forma estagne, né? Porque ela vai saturar e vai impregnar. E é a mesma coisa que você pegar um pano e você colocar a beirada desse pano num tanque de água. Aos poucos, a água começa a passar para o pano. Depois de uns 15 minutos, você vai lá, o pano está encharcado, né? Ou seja, ele saturou de água. Então, ele não enxuga mais. O fenômeno de saturação, dentro da radiestesia, a gente está falando de padrões energéticos. Mas o que acaba acontecendo? Quando eu tenho um gráfico feito diretamente no papel, tá? Eu tenho celulose aqui. E ele impregnou. Só que como que eu vou desimpregnar esse gráfico? A gente desimpregna o gráfico através de um paninho, de preferência escuro, preto. Tá? Você pega o gráfico, esse gráfico em PVC com contraste, através da flexão. Isso é uma das formas, tá, pessoal? Tem outras formas também de você estar fazendo uma limpeza. Mas a mais tradicional é essa. Através da flexão do pano com o PVC, você vai criar uma estática, aumenta o campo elétrico. Isso faz o quê? Ajuda a desimpregnar, tá, aqueles padrões que estão impregnados aqui na onda de forma. O que acaba acontecendo? Se você pegar, por exemplo, não sei se vocês fizeram esse tipo de pesquisa na escola, a professora dava um pente para você passar no cabelo e você colocava num plástico, grudava, né? Isso acontecia por causa da estática, né? O campo elétrico aumenta, né? Os elétrons aumentam ali e cria essa estática. A mesma coisa a gente faz aqui. Quando a gente faz esse procedimento e aumenta a estática, você quebra o padrão, a impregnação. Já no papel não é possível fazer isso. Você não tem como catar um papel e fazer lá. Então o que acaba acontecendo? Vou usar não tem um gráfico na hora, vou usar um gráfico de papel. Quando você utiliza um gráfico de papel, você tem que observar radiestesicamente que ele vai saturar. Aí você tem que jogar, descartar ele fora e imprimir outro. Tá, o gráfico de PVC já é muito mais difícil. Ele demora mais para impregnar e você tem como limpar ele e reutilizar ele. Tá? Ou seja, quando você usa celulose, MDF ou madeira, não dá certo. A menos que você tenha mais ou menos um gráfico desse. Esse aqui, o meu amigo René, ele mandou para mim, né? Para mim testar. Ele está com uma madeira, tá? Só que aqui é como se fosse uma fórmica, tá vendo? E o gráfico é impresso em cima aqui. Então eu consigo passar, no caso, o pano aqui, eu consigo causar essa estática. E eu consigo fazer a desimpregnação do gráfico, consigo limpar, tá bom? Tem um monte de gente vendendo no mercado esses gráficos aí, então são gráficos que é muito mais difícil de você desimpregnar, tá bom? É quase impossível simplesmente por causa da celulose. Então fica aqui a dica, tá bom, pessoal? Para vocês se orientarem um pouco mais, tá bom? Claro que existe um monte de fatores dentro das ondas de forma, eu posso estar fazendo um vídeo mais específico. A gente tem que ter uma geometria perfeita, tá? Ou seja, o desenho tem que estar geometricamente perfeito. Você tem que ter contraste. Você tem que ter massa, tá bom? Quanto mais massa, melhor. Tá? É a massa que eu digo, não é só a massa para colar uma madeira grossa embaixo.
A massa que eu digo é da onda de forma, tá bom? O Caffarelli teve uma época que ele vendeu na Mahat alguns gráficos 3D e eram muito potentes, porque a forma do gráfico, que era em alto relevo, ela que causa massa na emissão, tá bom? Então tem outros fatores, mas eu não vou entrar nisso agora. Agora é mesmo esse fator de impregnação do gráfico e limpeza. Tá ok, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.